Você já sentiu que a vida é um excesso de consciência? Que pensar demais é um veneno lento e que viver é, em si, um fardo inexplicável? Se sim, talvez já tenha esbarrado, mesmo que sem saber, com o pensamento de Émile Cioran, o filósofo do desespero lúcido, o mestre do saber triste. E talvez justamente por isso, o Yasumi Pum Pum dialogue tão profundamente com ele. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa relação problemática, vamos falar um pouquinho sobre Yasumi Pum Pum. Bom, esse mangá, também conhecido como Boa Noite Pum Pum, foi serializado entre 2007 e 2013, nas revistas Wiki Long Sunday e Wiki Big Comic Sprints, da Shogakukan. O mangá pertence ao gênero seinen, voltado para um público mais maduro, e mistura drama psicológico, coming of age e slice of life. O estilo artístico de Inio Asano é um dos grandes destaques da obra, combinando cenários extremamente detalhados e realistas com a representação simbólica do protagonista, que aparece como um pequeno pássaro, desenhado de uma forma bem simplificada. Esse contraste visual reflete a percepção distorcida de si mesmo diante do mundo. A trama acompanha Pum Pum Puniyama desde a infância até a vida adulta, mostrando suas experiências, muitas vezes traumáticas, muitas vezes mesmo, e eventos que moldam sua psique. No entanto, ele é um garoto um pouco ingênuo, que sonha com um futuro melhor, e ele pensa muito na Aiko Tanaka, o seu primeiro amor. No entanto, conforme ele vai crescendo, a realidade não é fácil, né? A vida não é um morango. Ele tem uma família disfuncional, ele sofre um abuso, depressão, isolamento social. A história narrativa é dividida em 4 grandes arcos, que representam diferentes fases da vida do protagonista. Conforme ele envelhece, suas esperanças se esvaem, suas escolhas se tornam mais questionáveis e sua visão do mundo se torna cada vez mais manchada pelas dores da vida. O relacionamento com a Aiko, que no começo parecia ser sua única fonte de felicidade e até algo meio infantil e inocente, se transforma em algo absurdo. Simplesmente absurdo. A recepção de Yasumi Pum Pum pela mídia foi amplamente positiva até. No Japão, a obra foi elogiada por sua profundidade psicológica e chegou a ser indicada ao Shogakukan Manga Award, um dos prêmios mais importantes na indústria. No Ocidente, o mangá foi publicado pela Viz Media e ganhou status cult entre os leitores de seinen. É muito cult, tá? Leu Yasumi Pum Pum. Os críticos frequentemente comparam Asano a diretores como Satoshi Kon, que foi responsável por Perfect Blue e Paprika, dentre outros títulos, claro, e escritores como Haruki Murakami, escritor de Relatos de um Gato Viajante, Kafka, Beira-Mar e outros títulos também. Essa comparação é devido à sua capacidade de criar narrativas introspectivas e visualmente impactantes. Seu estilo de contar histórias é descrito como intimista e experimental, mesclando realismo com simbolismo gráfico e monólogos internos que mergulham na mente perturbada do protagonista. Dentro do fandom, as opiniões sobre Yasumi Pum Pum são diversas, mas a maioria concorda que é inesquecível. Muitos consideram a obra uma das melhores do gênero seinen, mas outros criticam o mangá pelo seu tom excessivamente pessimista, afirmando que essa falta de esperança torna a experiência emocionalmente exaustiva. Discussões frequentes entre fãs incluem interpretações sobre o final da história, teorias sobre o simbolismo presente na narrativa e comparações com outras obras de Asano, como Solalin e A Girl on the Store. Muitos especulam sobre uma possível adaptação para anime ou live action, mas o próprio Asano já mencionou que o Yasumi Pum Pum foi criado exclusivamente para o formato mangá e que uma adaptação poderia perder sua essência. Tá bom, falar um pouquinho sobre Pum Pum, né, damos aí um contextozinho, mas vamos falar desse tal de Cioran que eu falei nesse começo, esse filósofo do desespero lúcido. Émile Cioran foi um filósofo e ensaísta romeno nascido em 1911, conhecido por sua visão pessimista da existência. Estudou filosofia na Romênia e mudou-se para Paris em 1937, onde viveu até sua morte em 1995. Escreveu em francês obras marcadas pelo ceticismo, niilismo metafísico e estilo aforístico, como O Breviário da Decomposição e O Inconveniente de Ter Nascido. Rejeitava sistemas filosóficos e acreditava na lucidez do desespero como forma de compreender a vida. Cioran não gostava de rótulos. Ele dizia: "Eu não sou niilista. Para mim, é uma fórmula vazia. Pode-se dizer, para simplificar, que eu sou obcecado pelo nada. Ou melhor, pelo vazio." E mesmo assim, recusava o título de cético ou niilista como se isso limitasse a complexidade do que sentia. A gente pode tentar ver que algo parecido acontece com um Pum Pum. Ele não é um herói nem um vilão, uma vítima nem um monstro, mas ele oscila em todos esses estados, em um mal-estar contínuo com o mundo. Cioran é o filósofo da insônia.
a ausência criminosa de sono, esse nada sem trégua. Pum Pum também vive em vigília, uma vigília emocional, ansiosa, muitas vezes silenciosa. A infância dele já é marcada por traumas e silêncios que crescem até se tornarem gritos internos. Ele acorda cedo demais para a dor de existir, assim como Cioran, que dizia ter sentido pela primeira vez o sentimento do nada, ainda criança. A iluminação que não consigo definir, nas palavras do filósofo, é o mesmo tipo de iluminação amarga que o mangá retrata. Não há revelação divina, só o entendimento precoce de que o mundo não vai nos poupar. Cioran viu o desespero como uma penúltima confissão, anterior ao suicídio, anterior à desistência total. É o estágio onde ainda estamos conscientes, mas já incapazes de acreditar em salvação. Isso descreve perfeitamente boa parte da trajetória de Pum Pum. Ele oscila entre crise de paralisia, momentos de falsa esperança, lampejos de fé, como nas suas conversas com Deus, e o peso constante de não saber se estará à beira da redenção ou à beira da ruína. A vida, para ele, é sempre quase insuportável, mas nunca o suficiente para acabar com ela. Um dos pontos mais interessantes de aproximação entre Cioran e Pum Pum está na liberdade. Para Cioran, ela é um abismo. A sedução do arbitrário nos apavora. Se podemos começar qualquer ato, se não há limites para os caprichos, como evitar a nossa perda na embriaguez de tanto poder? No mangá, essa liberdade destrutiva aparece nos momentos em que Pum Pum toma as decisões. Ou pior, deixa de tomá-las. Ele se afasta, some, finge que não precisa agir. E essa passividade destrói mais do que qualquer agressor externo. Cioran vai além. Se Deus não existe, a liberdade é um princípio ético de essência demoníaca. A frase ecoa diretamente no universo de Yasumi Pum Pum, onde a figura de Deus é um meme grotesco e onipresente, que aparece apenas para pressionar Pum Pum a fazer escolhas que o levam à destruição. O divino, no mangá, é ausente e cínico, uma caricatura da fé que já foi perdida. Assim como Cioran, Pum Pum não acredita mais que a transcendência possa redimir a dor. O que resta é o fardo da liberdade, e ele não sabe o que fazer com ela. No fim, tanto Cioran quanto Pum Pum apontam para a mesma inquietação, a dor de existir quando já não se acredita em propósito, quando o excesso de lucidez nos distancia da vida comum. O mangá, com a filosofia de Cioran, não nos oferece saída nem consolo, apenas nos convida a olhar de frente para o absurdo e aceitar que o mal-estar pode ser o nosso estado mais honesto. Se o Yasumi Pum Pum é um retrato íntimo do colapso existencial de uma vida comum, então Emil Cioran é seu cronista invisível. Ambos falam, cada um à sua maneira, sobre a tragédia de estar acordado demais no meio de um mundo que finge dormir. No final das contas, o Yasumi Pum Pum não é um mangá para qualquer um. Ele exige do leitor uma carga emocional intensa e lida com temas sensíveis de uma maneira que poucas histórias ousam explorar. Para alguns, é uma experiência transformadora. Para outros, é só perturbadora. Mas uma coisa é certa: quem leu Yasumi Pum Pum dificilmente sai ileso.